Estudo de texto, compreensão e interpretação. Fábula A Cigarra e a Formiga. A cigarra e as formigas viviam no mesmo bosque. As formigas saíam cedo, assim que o sol nascia, para procurar e coletar alimentos para todo o formigueiro. A cigarra também começava a trabalhar cedo, mas o seu ofício era cantar. A cigarra olhava aquele vai e vem de formigas logo abaixo da sua árvore. Ela via que as formigas passavam apressadas, sem nada nas mãos, e logo depois voltavam carregando grandes pesos de folhas, gravetos e insetos. Um dia não se conteve e perguntou a uma formiga que passava: "Onde vocês vão todo dia?" A formiga respondeu: "Vamos coletar alimentos para armazenar." "Por que vocês guardam comida?" "Estocamos para o futuro. Quando chegar o inverno, já não haverá mais comida e estará muito frio." "Bobagem! Aproveite o dia. O céu está lindo, o clima gostoso. Por que não para um pouco e vem se divertir?" A formiga disse que não era assim que funcionava para elas, que primeiro deveriam garantir o alimento para o inverno e depois, com a barriga cheia, poderiam curtir o inverno sem preocupações. A formiga aconselhou: "Você deveria fazer o mesmo. Onde vai dormir e o que vai comer quando o inverno chegar?" A cigarra disse que respeitava o modo de pensar da formiga, mas que não se preocupava com o futuro, que o importante era ser feliz hoje. E assim, ela continuou a sua vida de canto dia após dia. Porém, um dia, o inverno chegou. Um vento cortante e frio tirou da cigarra a vontade de cantar. A fome e a escassez de alimentos tiraram dela o ânimo e a alegria. Ela percebeu que estava errada o tempo todo, que deveria ter sido mais prudente, guardado comida e construído um refúgio. Mas agora era tarde. Neste momento, já quase sem forças, se lembrou da formiga, que passava todos os dias apressada embaixo da sua árvore. Decidiu procurá-la num último ato de desespero. "Olá, amiga, se lembra de mim?" "Claro, como poderia me esquecer?" "Sabe que eu não segui seu conselho e que agora estou quase morta de fome e frio, não é?" "Sim, eu percebo." "Será que você pode me ajudar? Eu me arrependo muito de não ter te ouvido, mas..." Sem pensar duas vezes, a formiga a arrastou para dentro do seu abrigo e falou: "Não aprovo o que você fez, mas creio que aprendeu a lição. Pode ficar aqui até terminar o inverno e alegrar-nos com o seu canto. Mas quando o tempo mudar, mude você também. Aprenda a guardar hoje para ter amanhã." Assim, a cigarra ficou protegida e alimentada durante todo o inverno. Moral da história: primeiro a obrigação e depois a diversão. Compreensão do texto. Compreender um texto é ser capaz de analisar informações que estão explícitas, que estão claras, estão escritas no texto. Para se fazer uma boa análise de texto, é preciso lê-lo mais de uma vez, ler as questões e voltar ao texto novamente. Vamos responder? É interessante sempre iniciar a resposta com o texto da pergunta. Observe como será feito a seguir. 1. Qual o título da história? A resposta: o título da história é... Aí nós copiamos o título do texto. Então, nós começamos a nossa resposta com um pedaço da pergunta. Qual o título da história? O título da história é... 2. Que tipo de texto é esse? A resposta: esse tipo de texto é... E aí nós vamos procurar a resposta no início do texto, se nós ainda não soubermos.
Se nós já soubermos, nós só vamos completar. Esse tipo de texto pode ser o quê? Pode ser uma receita, pode ser um conto de fadas, pode ser uma fábula. Que tipo de texto é? Outras perguntas. 3. Onde a história se passa? 4. Quais são as personagens da história? 5. Em que horário as formigas saíam de casa? 6. Qual era o trabalho das formigas? 7. Qual era o trabalho da cigarra? 8. De onde a cigarra via as formigas? 9. Por que as formigas estocavam comida? 10. Qual era a época do ano mais temida pelas formigas? Então, nós percebemos que todas essas perguntas podem ser respondidas apenas voltando ao texto. Essas respostas estão lá. Interpretação do texto. Interpretar um texto é chegar a conclusões a partir das informações obtidas, ou seja, é uma análise de informações implícitas no texto. Elas não estão escritas no texto. Nós vamos concluir. Vamos interpretar? 11. Qual o convite que a cigarra fez à formiga? A cigarra convidou a formiga para... Bom, não tem um convite feito lá, ela não entregou um convite, ou ela convidou, ou estou te convidando para isso. Então, nós precisamos interpretar o que a cigarra falou para a formiga, que deu a entender que estava convidando ela a fazer alguma coisa. O quê? Então, precisamos interpretar. Outras perguntas. O que era mais importante para a formiga? Também não está escrito o que era mais importante para a formiga. Não temos esta frase no texto, mas nós percebemos o que ela julgava importante. Quando a cigarra percebeu que tinha tomado a decisão errada? Em que momento ela pensou, nossa, agora não sei o que fazer, agora acho que vou morrer? Quando? Em que momento? 14. Por que a cigarra decidiu procurar a formiga num último ato de desespero? Porque num último ato de desespero está entre aspas. O que isso significa? E por que era um ato desesperado procurar a formiga? O que tinha acontecido antes que deixava a cigarra preocupada em procurar alguém, procurar ajuda da formiga? Por quê? 15. O que se percebe na atitude da cigarra quando procura a ajuda da formiga? Como ela chega para procurar a ajuda da formiga? Nada disso está escrito explícito no texto, nós vamos ter que interpretar. Qual foi a reação da formiga ao ouvir o pedido de ajuda da cigarra? 17. O que a formiga fez questão de deixar claro para a cigarra? Respostas pessoais. Não existe certo ou errado nas respostas pessoais, desde que a resposta tenha coerência. O que significa isso? Que nós não podemos responder num texto qualquer coisa, porque a resposta é pessoal. Nós temos que responder alguma coisa que tenha sentido, que tenha relação com o texto lido. Não podemos responder aleatoriamente. 18. A formiga agiu certo abrigando a cigarra? Justifique. Então, não é apenas dizer sim ou não, é dizer sim por isso, isso e isso, ou não e justificar o motivo. Então, você deve colocar a sua opinião, mas essa opinião tem que ter relação com o texto. Se você acha que sim, ela agiu certo, por quê? Qual o motivo? Ou se você acha que não, que ela não deveria ter feito como fez, por quê? Então, isso é uma resposta pessoal. Outras perguntas. 19. Na vida real, se uma cigarra fosse até um formigueiro, o que aconteceria? Então, aqui precisamos conhecer o que é uma cigarra na vida real, o que é uma formiga, qual a relação deles, em relação à cadeia alimentar. Haveria algum risco da cigarra ir até lá e ser comida, por exemplo, ou não? Não acontece esse tipo de coisa. Então, vai também da vivência, da gente conhecer, saber a respeito dos dois animais. 20. Que outra moral da história caberia neste texto?
O que a gente poderia colocar como moral da história, levando em consideração a conversa da cigarra com a formiga, o contexto em que as coisas aconteceram? O que a gente poderia colocar como moral da história, além da que foi colocada? Considerações. As perguntas com resposta pessoal são bastante importantes porque mostram o que o leitor pensa e não apenas o que ele consegue compreender do texto. Ou seja, o aluno, consegue colocar ali a sua opinião a respeito de alguma coisa e não apenas se você entendeu ou não entendeu o que está escrito no texto. Por hoje é só. Obrigada por assistir.